Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Ouve Essa História. Hoje temos um relato impressionante sobre um caso de Sete Além. Será que é real esse local? Sete Além? Ouve essa história. O banheiro do shopping. Há 6 meses, fui com a minha namorada ao cinema. Fomos comemorar 2 anos de namoro. Fizemos aquele programa básico, jantamos no shopping e depois fomos assistir a um filme. Assim que saímos da sessão, caminhamos pelo corredor para olhar as vitrines. Minha namorada disse que iria comprar uma bolsa e me pediu para esperá-la, próximo a uma revistaria. Desconfiei que ela queria me fazer uma surpresa de namoro. Concordei e fui olhar algumas revistas da banca. Disse a ela que aguardaria lá, e ela retrucou dizendo que não demoraria. Assim que ela se afastou, fui ao banheiro que fica exatamente no corredor em frente à revistaria. Havia 4 ou 5 pessoas no local, que é bem grande. Todos os mictórios estavam ocupados, por isso fui a um reservado. Jogo rápido, nem travei a porta. Tirei meu celular do cinto e coloquei sobre uma bancadinha de madeira. O mais estranho é que não fiquei nem 2 minutos dentro do reservado. Ouvi risos de crianças no banheiro e conversas. Assim que terminei de urinar, saí. Não sei se consigo descrever, mas havia algo estranho no banheiro. Não sou muito de reparar em detalhes. Minha namorada repararia. Ela é virginiana. Mas, apesar de eu não ser, notei que havia algo estranho. Algo havia mudado. Começando pelas luzes que estavam amareladas, não brancas, muito amareladas, quero dizer. Uma faixa verde bem grossa cruzava a parede e os espelhos estavam menores. Não havia ninguém lá dentro, nem as crianças que haviam gargalhado há poucos segundos. Lavei as mãos e achei que estivesse ficando louco. Para mim a água estava meio morna, muito estranha, muito grossa, nojenta, para falar a verdade. Procurei papel e não encontrei. Saí balançando as mãos no ar, fora do banheiro, para se secarem. Estava com um sentimento estranho, senti como se fosse desmaiar. Achei que havia saído pela porta errada ou entrado em algum outro corredor. Bom, pelo menos foi o que eu tentei acreditar. O shopping estava parecendo, na verdade, uma galeria. Ainda era um shopping, conceitualmente, mas estava bem mais velho, desgastado. A luz era fraca e as lojas pareciam um amontoado de produtos. Tudo era feio. Andei acelerado até uma área mais aberta e tive a certeza de que eu não estava mais em um local conhecido. Nada era parecido com o que eu já havia visto em algum lugar, ou na minha cidade, ou até na televisão. Começando por aqueles detalhes que me assustaram. Havia uns aquários do tamanho de latas de lixo espalhados por todo lugar. E o mais bizarro, dentro desses aquários, eu identifiquei uma espécie de pano, sei lá, parecia um pedaço de cobertor roxo que ficava se mexendo dentro dos aquários. As pessoas iam até esses aquários e colocavam as 2 mãos em cima e começavam a rir. E eram risadas feias, como se tossissem com o peito cheio de catarro, sabe? Fiquei parado olhando para esses aquários. As pessoas vinham em grupos de 2 ou 3, encostavam e riam. Mexi a cabeça para os lados rapidamente procurando a minha namorada. Tudo que eu queria era entender o que estava acontecendo e ver um rosto conhecido. As pessoas passavam por mim e me ignoravam. Eram parecidas com pessoas normais, mas ainda assim não eram totalmente normais. Elas eram parecidas entre elas também. Não idênticas como gêmeos, não sei explicar. É como quando você viaja para um país diferente, onde as pessoas têm traços parecidos, mas também têm traços particulares. E a revistaria não estava mais lá. No local, um homem vendia peças ou algo assim. Ele tinha uma mesa grande de madeira rústica, com vários objetos pretos e pareciam ser de ferro. Os objetos tinham formatos estranhos, gancho, ferraduras, engrenagens. Cheguei perto e ele perguntou se eu ia trocar ou comprar. Eu não respondi. Uma menina de mais ou menos 7 anos se aproximou e pegou uma peça de ferro que parecia uma colher negra e mostrou para a mãe dela.
A mãe se aproximou e pegou a carteira para pagar. A garota apontou a colher para mim e eu pude ver bem o seu rosto. Era normal, mas também tinha algo de muito estranho. Não sei se eram as sobrancelhas ou a distância entre os olhos. Senti um medo inexplicável. Ao olhar para aquela menina, o olhar dela me passava algum sentimento de maldade sem tamanho. O homem respondeu para ela: Não, ele não vai comprar. Pode pegar. Acho que ele nem é daqui de Sete Além. A mãe dela me olhou com nojo. Tomou a colher da menina, colocou de volta na mesa e puxou a filha para longe de mim, como se eu tivesse uma doença. Comecei a ficar tonto e me sentei em um banco de madeira que era muito parecido com os bancos normais de shopping, exceto que esse era bem baixo e só acomodava uma pessoa. Vi outros bancos nesse local também. Um som alto tocou e todo mundo parou e olhou para cima. Era um barulho alto e grave, como aquelas buzinas de navio que a gente vê em filme. Depois que o som parou, todos retomaram seus caminhos. Pensei na minha namorada e na minha mãe. Aquilo só podia ser um sonho. Levantei tão rápido que fiquei tonto e precisei me apoiar em uma vitrine. E falo de todo o meu coração. Vendiam pombas vivas. Pombas! Umas 10 pombas andavam por lá. Tentavam voar e se bicavam atrás da vitrine. De susto eu gritei. As pessoas começaram a me olhar e apontar para mim. Cochichavam. Decidi ligar para minha namorada. Coloquei a mão no cinto e meu celular não estava mais preso a ele. Eu havia esquecido no aparador de madeira. Voltei para o corredor e entrei rapidamente no banheiro. 3 homens estavam sentados no chão do banheiro. Um deles debaixo da pia. Conversavam algo e eu não quis nem saber. Pulei por cima deles e entrei no reservado. Meu celular ainda estava lá. Tranquei a porta, sentei no vaso e tentei ligar para minha namorada, mas não consegui. O aparelho estava simplesmente apagado. Apertei os botões com força e não adiantou. Ouvi risos de crianças novamente. Fiquei lá uns 10 minutos. Até que alguém bateu na porta. Era o rapaz da revistaria. Ele disse que havia me visto entrar no banheiro e que a minha namorada estava me aguardando na banca dele. Ele perguntou se eu estava passando mal ou algo do gênero. O banheiro estava claro, o shopping estava normal. Minha namorada não acreditou em mim, mas viu que eu estava realmente abalado. Foi o pior dia da minha vida. Estraguei a nossa comemoração passando mal do estômago horas depois. Não voltei ainda ao shopping e estou pensando seriamente em fazer terapia. Eu achei que estava ficando louco. Como era mesmo o nome dito por aquele homem daquela banca bizarra? Sete Além. Deus me livre existir um lugar daquele. Voltando para a realidade, o que vocês acham, pessoal? Existe ou não existe Sete Além? Siga o nosso canal para novas histórias bizarras. Conto com seu like e com sua inscrição. Continue comigo em Ouve Essa História.